paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos para mais uma aula nesse domingo, por essa manhã. Nós já terminamos o livro do Gênesis, na semana passada, e hoje nós vamos estar começando então o livro do Êxodo. Nós vamos estar aí nessa nova história, essa nova etapa de caminhada do povo de Israel. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para essa aula. Pediu o Alan para orar, dar também uma palavra para o povo aí, para pensar. Bom dia a todos, Antes de eu estar fazendo a oração, como o pastor Fábio falou, a gente vai estudar hoje o livro do Êxodo. E ele é um livro muito importante porque é nesse livro, pastor, que o caráter e a identidade do povo israelita vai começar a ser formado, Só rapidinho, recapitulando o que a gente viu na aula passada, o povo ele foi para o Egito, a família de Jacó foi para o Egito, porque houve grande fome na terra de Canaã, e lá José estava governando, E aí a gente vai ver que depois de José vão se levantar outras gerações, outros reis do Egito, até chegar num rei do Egito que não se lembra mais dos feitos de José, e a partir daí passa a escravizar o povo, os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel. Então é daqui para frente que a gente vai começar a aula, Mas vamos estar orando então para a gente iniciar. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha nos conduzir nessa aula de hoje, abençoar cada família de Betel que está em casa, Senhor, nos assistindo, que a Tua palavra penetre no coração de cada um, porque nós sabemos que o Senhor tem nos dado um tempo, Senhor, de excelência, um tempo onde nós podemos aprender da Tua palavra. Eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor seja com cada um, abra o nosso entendimento, Senhor, e conduza, Deus, essa aula para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Olha só. Primeiro eu quero esclarecer algo aqui. Nós estamos falando do Antigo Testamento, o segundo livro do Antigo Testamento, o segundo livro da Torá, o Êxodo, mas esse nome Êxodo, essa expressão não é uma expressão hebraica, é uma expressão grega, Ésodos, que é do grego, que significa saída, partida. O nome original do livro, lá na Torá, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, é Shemot. Shemot significa nomes. Então, o nome original do livro é Shemot, nomes. Por que isso? Porque o autor do livro aí, quando ele vai colocar o título na sua obra, ele vai pegar logo o início do Êxodo 1, onde tem uma frase assim, que diz assim, olha, ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Então ele pega esse nome, nomes, essa lista de nomes que vai seguir ali, o Shemot, e ele dá esse nome para o livro. E outra curiosidade, que ele não está dando esses nomes, esse título do livro, não é referente aos filhos de Israel que estão saindo do Egito, mas é os filhos de Israel que estão entrando no Egito, como o Alan falou agora, os irmãos de José, o pai, a família ali, todos os agregados, vamos dizer assim, que entram no Egito. Então o título em grego vai fazer alusão à saída. Isso. E o título em hebraico vai ser referente à entrada. Isso aí, entendeu? Como já disse, é o segundo livro da Torá, é o segundo livro do Antigo Testamento, da Bíblia cristã e também da Bíblia hebraica. Esse texto do Êxodo, ele vai contar a história do Êxodo, contar a história da saída. Ou seja, de como os israelitas deixaram para trás a escravidão no Egito por sua fé em Javé, em hebraico Yavé, fazendo um parênteses aqui também, esse nome Yavé
o judeu jamais vai pronunciar, ele não pronuncia, ele tem Yahvé como nome próprio de Deus, então quando estava escrito Yahvé, o judeu sempre vai pronunciar Adonai. Que significa o eterno. O eterno, exatamente. Então, através da sua fé em Yahvé, que escolheu Israel como seu povo. E eles são liderados pelo seu profeta, que é Moisés. Eles viajaram pelo deserto até o Monte Sinai, onde Javé lhes promete a terra de Canaã, a terra prometida, como recompensa pela fidelidade deles. Os israelitas, então, eles passam a fazer parte de uma nova aliança com Deus. Eles fazem parte dessa aliança que lhes oferece as leis e as instruções para a construção do tabernáculo. Nós vamos encontrar isso também nesse texto do Êxodo. Segundo o relato do Êxodo, Yahvé, então, ele desce dos céus e habita no meio do povo depois da construção do tabernáculo. É claro que quando eles estão caminhando pelo deserto, de dia tem a questão da nuvem que fazia sombra sobre a cabeça deles, à noite a coluna de fogo para iluminar e também para esquentar o povo, ok? Pastor, nesse período que o povo está peregrinando pelo deserto, né, que acontece uma das maiores manifestações de Deus para o povo no Antigo Testamento. A gente sabe que no Novo Testamento Jesus opera muitos sinais, muitos milagres, mas esse período que eles estão caminhando no deserto, eles também observam grandes sinais, né, grandes milagres, como por exemplo o maná, né, a questão de sair água da rocha, o mar se abrir, né, a questão também das pragas no Egito. Lá atrás nós já vamos ver isso. Então, é um período em que o povo, né, nesse livro do Êxodo, eles começam a observar, né, e a contemplar grandes maravilhas, grandes milagres de Deus. O que nós vamos fazer aqui hoje, queridos, é trazer uma visão panorâmica do livro do Êxodo. Depois nós vamos entrar em estudos específicos do livro, como as pragas, como a construção do tabernáculo, as tábuas da lei. Nós vamos entrar em algumas questões. Hoje nós estamos trazendo, né, a visão panorâmica do livro. Outra coisa interessante aqui, aí você tem que se recordar das primeiras aulas que a gente fez de Antigo Testamento, quando nós falamos das fontes que escrevem o Pentateuco. Aqui nós estamos no Pentateuco, né, no segundo livro, e a gente vai ver aqui uma questão também interessante. Tradicionalmente, o livro do Êxodo ele é atribuído a Moisés. Ou seja, ele é atribuído que Moisés tenha escrito esse livro. Mas isso dentro da visão fundamentalista. Já numa visão histórico-crítica, esse livro ele foi escrito no século VI. Ou seja, é produzido durante o cativeiro na Babilônia. Ah, pastor, qual que é o mais certo? Qual que é o mais confiável aí? Depende da visão, da leitura que a gente tem da Bíblia. Se você tem uma percepção e uma leitura mais fundamentalista, você vai dizer que foi Moisés que escreveu. Como nós já dizemos, existem muitas contradições dentro da visão fundamentalista. Na histórico-crítica tem contradições? Tem, mas é muito menos. Ela é mais racional do que a fundamentalista, que vai usar como base somente a fé, ok? Alguns estudiosos defendem que este é o livro mais importante do Antigo Testamento. Porque eles vão dizer que esse livro, como você já falou um pouquinho no começo, Alan, ele que vai trazer as definições ou as principais definições
das características e da identidade do povo de Israel. É a memória de um passado marcado por dificuldades, ou seja, desde a saída de Canaã por causa da fome, né, até a fuga e uma aliança com Deus que escolheu Israel como o seu povo, como a sua comunidade. E é a partir desse livro, pastor, se eu não me engano, é que os descendentes de Jacó não são mais chamados de hebreus, passam a ser chamados de israelitas. E aí o texto ele vai estar terminando aí, né, caminhando para um final, falando dessa aliança com Deus, que escolheu Israel, e o estabelecimento desse povo em uma vida comunitária, não mais em uma vida nômade de caminhar no deserto para lá e para cá. Vêm as leis que são necessárias para viver ali em comunidade, e logo depois da lei, ultrapassando, né, o Rio Jordão, as divisões das tribos, que aí vai estar terminando o livro do Êxodo aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa estrutura do livro do Êxodo. Vocês trabalham isso pra gente aí? Trabalho, né? Quando a gente fala da estrutura... não. Quando a gente fala sobre a estrutura do livro de Êxodo, o que os estudiosos vão dizer, né? Não é uma unanimidade, não é um consenso, né, unânime, mas alguns estudiosos eles vão dizer que existe uma possibilidade muito grande dessa obra do Êxodo ser um díptico. Sim. O que seria um díptico? É uma obra que é dividida em duas partes, né? A primeira parte ela é dividida, né, na travessia ali do Mar Vermelho e no começo também da teofania, que é a manifestação, que é a aparição de Deus, né? Então a gente tem a questão da sarça ardente, que é uma teofania. A gente tem a questão também de Deus ele se revelar a Moisés no monte, e por aí vai, né? Então essa é a primeira parte que vai do capítulo 1 até o capítulo 19 do Êxodo. Quer falar alguma coisa? Não. Tá. E também tem, né, segundo essa tese, na primeira parte ele vai contar como Yahvé, né, resgatou o povo do Egito e levou para o deserto, né, até o Monte Sinai. Então isso vai ser relatado do capítulo 1 até o capítulo 19. E a segunda parte, né, que vai do capítulo 20 até o capítulo 40, ele vai mostrar os aspectos da aliança entre Yahvé e o povo. Então é isso que vai ser relatado nessa segunda parte do livro. É lógico, a gente não está, né, afirmando que é assim. Sim. Está, né, colocando, né, uma visão dentro, né, do que alguns estudiosos pensam sobre a divisão, né, sobre a estrutura do livro do Êxodo. É uma das estruturas mais seguras para a gente estar estudando, nessa direção. É a mais aceita? É a mais aceita e a mais segura. Nós costumamos dizer teologicamente, é o ponto onde nós podemos debruçar. Nós nos debruçamos muito teologicamente sobre esse ponto. Terminando essa estrutura aí, eu quero entrar um pouquinho aí, vamos dizer, um sumário do livro, que nós vamos pegar lá no começo do livro, né? Nós já falamos dos nomes dos filhos de Israel que entram no Egito, que são os filhos de Jacó e suas famílias, que se juntam a José no Egito, na terra de Gósen. Não é isso? Nós já falamos um pouquinho sobre a terra de Gósen na última aula, terminando falando de Jacó. E uma vez esse povo estabelecido ali, esses israelitas estabelecidos no Egito, eles começam a se multiplicar de forma muito rápida. O israelita, eles tinham muitos filhos. É como o povo árabe hoje, né? Eles têm um filho atrás do outro, não é como nós aqui no Ocidente, que nos preocupamos. Vou ter um filho porque a faculdade é cara, porque como vai comer. Lá não, lá é claro que para nós aqui também os filhos são bênçãos de Deus. Mas lá, quanto mais filhos no Oriente,
mais eles são abençoados por Deus pelos números de filhos. Então eles carregam essa cultura que está até os dias de hoje, né? Isso, carregam sim. Então, muitas gerações depois, Faraó começou a ficar, vamos dizer assim, com a pulga atrás da orelha. Pensando, esse povo está multiplicando demais, esse povo é muito grande, esse faraó já não era mais o mesmo que era um amigão de José, já tinha se esquecido, se perdeu na história todos os feitos que José tinha feito para o Egito. O que esse faraó que tinha nesse momento, eu esqueci o nome dele, agora se eu não me engano é Ptolomeu II. Ou Ramsés, não sei. Eu não me lembro agora direitinho, depois quando a gente for trabalhar o livro em si, a gente traz o nome. Então esse faraó, ele fica preocupado. Então ele fala assim, olha, esse povo está multiplicando demais, uma hora esse povo pode se rebelar contra a nossa estrutura, né, de país, como o Egito, e vai dar ruim aqui. Então esse faraó, para manter, ou seja, para que não tenha assim um crescimento muito grande da população, ele manda que todos os nenéns, todas as crianças recém-nascidas fossem jogadas no Nilo, ou seja, fossem mortas e jogadas no Nilo. E nessa época aí, existe uma mulher levita, descendente aí da tribo de Levi. O nome dela é Joquebede. Joquebede em hebraico significa Jeová é glória. Essa mulher, ela tem um filho também. Só que ela pensa o seguinte, eu vou salvar o meu filho. Ela foi iluminada. Foi iluminada. É verdade que ela joga o filho, ela não deixa os soldados egípcios jogar o filho no Nilo. Ela mesma joga, mas só que ela põe dentro de um cestinho. Ela faz um ela faz um cestinho de vime ali, passa um betume nele e joga essa criança dentro do rio Nilo para que não morresse. E alguns falam coincidência, mas vamos falar assim, o propósito de Deus começa a se cumprir, que essa criança é achado por Bitias. Bitias, lá em 1 de Crônicas 4:18, vai dizer que é o nome da filha do faraó. Esse nome não é relatado no Êxodo. Não. Ele só vai ser relatado no Crônicas. 1 de Crônicas 4:18, você vai ver o nome dela lá. Então ela encontra essa criança, ela tira essa criança de dentro do rio, ela olha para essa criança que ela tinha tirado e ela dá um nome para essa criança de tirado. Tirado em hebraico é Moché, ou seja, Moisés. Moisés significa tirado, ok? Muitas pessoas falam tirado das águas. Moché é tirado, ok? Tirado das águas deveria ser Moché Ma'im, que Ma'im é água, ou Ma'im Moché, tirado das águas, ok? Mas o nome de Moisés significa tirado. Pastor, foi muito interessante você comentar sobre isso, porque o próprio texto de Êxodo, ele relata que Moisés ele é encontrado no carriçal à beira do rio, Sim. certo? O que é um carriçal? É um conjunto de plantações ali aquáticas que cresciam próximo à margem, né? Uhum. Quando eu era criança, às vezes eu via alguns filmes, né, alguns desenhos, e mostrava lá o cestinho passando por um monte de dificuldade no meio do rio, o jacaré tentando comer o cesto. E a gente vê que o relato da Bíblia não tem nada disso, né? Ficou o cesto ali preso nos juncos ali, nas plantações próximas ao rio, que foi onde a filha de Faraó encontrou, Bitias encontrou o cestinho com a criança ali dentro. E o interessante é que Miriam também estava ali, observando. Miriam era a irmã de Moisés. Exatamente, a irmã mais velha dele, né? Observando ali diretamente o que estava acontecendo com ele. E, inclusive, a ideia, né, de trazer Moisés para ser criado pela sua própria mãe Joquebede parte de Miriam. E ela prometeu que quando ele tivesse mais crescido ia entregar ele. Joquebede e devolver a filha de Faraó para ele ser criado no palácio. E aí isso aconteceu, né? A mãe cria, quando Moisés
desmama, ela devolve para mãe adotiva que achou, né? E Moisés, então, ele é criado dentro do palácio de Faraó, tem todas as instruções, Educação, ciência, tudo. Mas chega um determinado momento que Moisés conhece, ele é revelado a ele a sua origem. Ele já era um adulto, vamos dizer assim, um jovem, e certa vez Moisés ele está ali caminhando em meio aos escravos, em meio às pessoas que estavam trabalhando, e Moisés vê um homem, um egípcio, um soldado egípcio, vamos dizer assim, castigando um escravo hebreu. Moisés ele fica, vamos dizer assim, irado, e ele mata esse egípcio. E aí ele fica preocupado, eu matei um egípcio, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer? Falando em palavras de hoje, ele mete o pé e vai para uma terra chamada Midian. Lá em Midian, ele conhece uma pessoa chamada Zípora, ele vai morar na casa da Zípora e das suas irmãs, o pai dela é Jetro. Jetro em hebraico significa excelência e Zípora em hebraico significa pássaro, ok? Então Moisés ele passa a ficar ali, até que certo dia Deus se revela a Moisés numa sarça ardente. Que é a teofania que a gente falou. A teofania que a gente falou no começo da teofania, né? Aí. Então Deus se revela a Moisés ali. E então começa aí uma conversa de Moisés com Deus. Um pouco antes disso, esqueci de falar, Moisés casa com a Zípora, com essa mulher que é filha de Jetro. Midianita, que é um sacerdote, Midianita, que é sacerdote do mesmo Deus de Abraão, conhecedor de Deus. Então Deus se revela a Moisés ali, começa um diálogo. E Deus fala, Moisés, eu quero que você saia daqui, que você volta para o Egito e você vai libertar o meu povo daquela terra e vai trazer o meu povo, vai guiar os hebreus até a terra de Canaã, a terra prometida a Abraão. Pastor, então Deus ele se revela na sarça ardente a Moisés. E Moisés faz uma pergunta para Deus, né? Ele pergunta... Se alguém me perguntar quem me enviou, o que eu vou Exatamente. dizer? E aí, na tradução mais comum, Alan, Deus fala, Moisés, diga a eles que eu sou o que sou te enviou. Mas pelo que a gente estava estudando, também pode ser traduzido essa expressão como eu serei o que serei, de acordo com o original no hebraico, certo? Sim. E isso, querendo ou não, leva a gente a pensar, né, que Deus estava revelando ali um atributo da eternidade dele a Moisés. Né? Porque ele se revelou a Moisés falando eu sou o que sou, mas se a gente trouxer, né, do original, que também pode ser interpretado como eu serei o que serei, ele mostra que ele ainda vai continuar se revelando a Moisés no caminho, ou seja, era um Deus que se revelou, mas que se revela até os dias de hoje. Por que nós podemos interpretar e traduzir eu serei? Porque no hebraico, quando você quer definir alguma coisa, você vai usar uma letra com segol embaixo e com dagesh no meio, que essa letra ela vai indicar como que eu vou dizer, um pronome, não é um pronome, como que é? Um pronome definido, uma definição, ela vai definir esse vav, nós chamamos de veit, a letra veit, ela vai servir para definir alguma coisa. Quando não existe esse vav, você pode fazer outras interpretações. Pode mudar o tempo. Pode mudar o tempo, entendeu? Então, por isso que essa tradução é válida. E, particularmente, eu prefiro essa tradução,
Alan, porque ela não vai definir um tempo, porque o nosso Deus é um Deus atemporal. É um Deus que era, né, e que continua existindo, né, melhor dizendo, que continua sendo para sempre, né? Exatamente. Então, Moisés, ele entende que é o próprio Deus que fala com ele, do seu povo, do povo hebreu. Então, Moisés, ele se convence disso e volta ao Egito. E quando ele volta ao Egito, ele vai procurar Faraó para falar, olha, eu tive uma revelação do meu Deus, e o meu Deus disse que é para a gente sair daqui, para a gente ir adorar no deserto. Esse Faraó, esse então Faraó é irmão de Moisés de criação. Então ele tem uma amizade, ele tem um parentesco ali, né? Ele conhece, eles brincaram junto a infância toda, estudaram junto, cresceram junto, mas ele volta lá. Só que o Faraó, ele tenta convencer Moisés, esquece isso tudo, cara. Isso aí é coisa da sua cabeça, volta para cá, nós somos amigos, nós fomos criados juntos, vamos viver aqui, vamos tocar o Egito. E Moisés é radical e ele fala, não, entendeu? Deus me apareceu a mim e falou para eu vir aqui e libertar o povo. Depois de várias conversas, Faraó não aceita, endurece o coração, e aí vai começar o que nós narramos como as 10 pragas do Egito. Deus envia 10 pragas ao Egito, que começa com o rio se transformando em sangue e vai terminar com a morte dos primogênitos. Moisés, então, lidera o povo, os israelitas, pelo deserto. Faraó se arrepende, manda o exército atrás, encontra com eles lá perto do Mar Vermelho, aí acontece o grande milagre do Mar Vermelho se abrir. Entendeu? Eu estou passando rápido assim, porque eu estou fazendo um sumário do texto. A gente vai estudar isso a fundo, estudar isso tudo. Mas eu quero te dar uma visão panorâmica do texto hoje, ok? No deserto, o deserto se mostra difícil. Caminhar pelo deserto não é fácil. Quem já esteve num deserto sabe o que é isso. Eu já tive, principalmente ali no deserto do Atacama, ali entre o Peru e o Chile. É complicado andar por esse lugar. O deserto em Israel também é bem difícil de caminhar por ali. E o clima do deserto é um clima que ele tem uma diferença, umas variações de temperatura muito grandes, né? De dia estão temperaturas escaldantes e à noite uma temperatura baixíssima, muito frio, né? Inclusive Deus, ele se revela como uma nuvem de glória de dia, né? Para poder cobrir o povo. E a coluna de fogo durante a noite, né? De dia para cobrir o sol, né? Para que não moleste o povo. De noite como fogo para iluminar o caminho e também para esquentar o povo. Então o caminho se mostrando difícil, o que os israelitas fazem? Começam a reclamar. Reclamar com quem? Com o líder. Quem é o líder? Moisés. Reclamam com Moisés, melhor que a gente tivesse ficado no Egito, que pelo menos lá a gente teríamos lugar para ser enterrado, a gente tinha comida, a gente tinha água, e eles reclamam dessa forma. Então Deus manda Moisés chegar perto de uma pedra, de uma rocha, falar com a rocha, para a rocha poder sair água, mas Moisés estava ali meio bravo com aquele povo todo falando na cabeça dele. Moisés acaba ferindo a rocha, batendo com o cajado na rocha, que lá na frente nós vamos ver as consequências disso. Então Deus começa a liberar a água daquela rocha, o povo reclama de fome, Deus faz chover comida, vamos dizer assim, que é o maná. Também quero abrir um parêntese aqui. Maná, gente, não é pão, maná não é bolo, maná não é massa para comer. Maná é um tipo de farinha, mas essa farinha não é maná. A palavra maná, literalmente, ela é traduzida, né, por
O que é? Ela é uma interjeição, não é isso? Uma interrogação. A interrogação, ela é o que é. Por que maná é o que é? Porque quando começa, o povo reclama, Moisés ora a Deus, começa a cair esse pó branco, esse pó do céu, né? Essa farinha que é para fazer bolo, o povo pega essa farinha na mão, junta a mão assim, vamos dizer assim, uma ilustração, né? Não sei se foi assim, junta a mão enche desse pó branco, chegam perto de Moisés e falam, Hayat Manamoche. Na verdade, eles estão perguntando, o que é isso, Moisés? E então, se chama maná. O que é isso? Maná, Hayat Manamoche. Ok? Então, maná, na verdade, é o que é. E Moisés fala, eu não sei o que é isso, mas Deus mandou pegar isso aí, fazer pão e bolo e comermos, e esse será o nosso alimento. Ok? Então, os israelitas continuam a sua caminhada, chegam até a montanha de Deus, que é o Sinai, onde Deus se revela outra vez a Moisés, mas antes de Deus se revelar a Moisés está ali preocupado com um monte de coisa na cabeça, o povo reclamando. Moisés recebe a visita de Jetro, que não estava no meio do povo. Jetro é o seu sogro, e o seu sogro fala, Moisés, deixa eu te dar uma ideia aqui, meu filho. Divide esse povo e coloca juízes sobre esse povo, coloca líder, você não vai conseguir governar esse povo sozinho, não. Que visão do sogro de Moisés, né? Isso aí. Então, Moisés, ele entende isso, e ele faz dessa forma, então facilitou um pouco as coisas naquele momento. E Deus então pergunta aos israelitas se é isso que eles querem, eles aceitam. Deus reúne o povo ali no pé da montanha e Moisés sobe. Moisés sobe a montanha, então Deus aparece para ele e Deus dá a Moisés o que nós chamamos do Código da Aliança, ou seja, é um detalhamento do Código de Direito Civil e Ritual do povo, para que o povo viesse caminhar. Até porque o povo estava vindo ali de uma cultura egípcia, também estava indo para uma terra que eles não conheciam, que também tinham outras leis, então esse código, né, esse código da aliança, essas tábuas da lei, se fazia necessário até para o povo conhecer, né, o caráter de Deus e também para que eles se comportassem da forma como Deus queria que eles se comportassem. Isso. Né? E Deus fala a esse povo, olha, se vocês obedecerem esse código da aliança, eu vou dar para vocês Canaã, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Moisés desce da montanha, escreve essas palavras de Deus, e o povo concorda ali em obedecer essas leis. Deus chama Moisés de volta na montanha e lá Moisés agora permanece 40 dias e 40 noites. E aí vai acontecer algo que nós vamos parar para a gente conversar bastante tempo sobre isso. Deus entrega a Moisés as tábuas da lei. Primeiro Deus tinha falado com Moisés um código, entendeu? De uma aliança. Agora Deus entrega as tábuas. Naquele primeiro momento, Moisés fala ao povo, agora ele sobe, fica 40 dias, entrega a ele o que é o decálogo. O decálogo, que são os 10 mandamentos, que são escritos em tábuas de pedra, vamos dizer assim, né? Meio esquisito, né? Com o dedo do próprio Deus. Você vai ver isso no Êxodo 31, 18 e também em Deuteronômio 9, 10 e 9. Ok? Passando isso, o povo caminha mais um pouco e Deus manda então construir o tabernáculo. Deus deu instruções a Moisés como deveria construir esse tabernáculo, que é a tenda da congregação, em hebraico Ren. Inclusive eu fiz um quadro, né, curiosidades bíblicas sobre essa palavra Ren. Procura lá no nosso canal Betel, é muito importante para você aprender e você entender melhor isso aqui, aonde esse Ren é a tenda da congregação, o lugar onde Deus
se revela. E Deus passa então a habitar no meio do povo dentro desse tabernáculo. Também Deus aí vai dar as instruções para as vestes dos sacerdotes, o altar, os vasos sagrados, ou seja, a ornamentação, os utensílios, e como que seriam ordenados os sacerdotes, a vida diária, os sacrifícios que deveriam ser feitos, tudo isso. E também Deus elege Arão, irmão de Moisés, como sumo sacerdote. A palavra Arão é um nome Arão, em hebraico significa aquele que traz luz. Ok? Então querendo ou não, pastor, a gente faz uma alusão aos dias de hoje, né? Porque quando a gente fala sobre o sacerdote, Jesus nos constituiu sacerdote, certo? No seu reino. Então, a função do sacerdote é como Arão. Arão não significa aquele que traz luz. Então, a função do sacerdote é você trazer luz. Luz para esse mundo, né? Trazer Deus. Exatamente. Você ser quem? Presença. Um reflexo de Deus. Um reflexo, né? A luz para esse mundo que vive em trevas. Isso. E aí, quando Moisés também desce, aí acontece uma outra coisa muito interessante. Olha lá. O povo fica pensando que Moisés morreu. O que eles fazem? Fala pra gente aí. Eles fazem um bezerrão de ouro. E o interessante é que Arão permite que isso aconteça, né? Então, olha a falha do sacerdote Arão sendo exposta aqui no livro de Êxodo. Porque na própria lei dizia: não fareis para si imagens e esculturas. Exatamente, né? O Deus ele não aceitava o culto, a adoração a imagens, certo? E eles fazem a figura, né? Eles esculpem lá a figura de um bezerro de ouro. Mas por que bezerro? Por que não é uma águia? Por que não é um papagaio, um periquito, uma girafa, um leão? Pois é, né, cara? Você já parou para pensar isso? Por que um bezerro? Eu, quando estudava esse texto, eu ficava, gente, mas por que um bezerro de ouro? Tanto é que Jeroboão, né, quando a gente for estudar lá na frente a divisão das tribos de Israel, o Jeroboão, que é o rei do norte, né, Jeroboão foi I, um dos reis do norte, ele também faz um bezerro de ouro. Ele fica com raiva porque Judá do sul ficou com Jerusalém, e ele, com medo do povo do norte ir até Jerusalém para adorar, ele vai e manda outro bezerrão de ouro, né? Mas enfim, esse bezerro de ouro, ele... Fala só um pouquinho, vamos estudar sobre bezerro de ouro. Vou dar só uma palhinha. Tem uma aula para bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, ele é uma influência da cultura egípcia. Porque na cultura egípcia era necessário, né? Na verdade, o bezerro de ouro ele representava uma entidade que fazia mediação entre o povo egípcio e as divindades egípcias, né? E Moisés, ele estava nesse papel de ser o intermediário entre Deus e os israelitas. Sim. E aí, quando Moisés ele sobe no monte, né, e o povo pensa que ele desapareceu por lá, eles ficam: peraí, a gente precisa, né, de um outro intermediário para poder se comunicar com Deus. E aí eles, né, acabam incorporando essa ideia egípcia do bezerro de ouro dentro da cultura de Israel. Só que Deus reprovou. Exatamente. Pode caminhar um pouquinho aí? Posso sim. Essa parte pra gente? Aí Moisés ele vai descer, né, ele vai ver lá a questão da apostasia do bezerro de ouro, né? Então o povo começou a adorar o bezerro de ouro no pé do monte, né? Então, e Deus ele fala isso para Moisés: ó, desce porque está acontecendo alguma coisa errada lá embaixo, né? O povo se corrompeu e estão adorando um bezerro de ouro. O povo tinha acabado, né, de sair do Egito e já havia, né, se corrompido com a questão da idolatria. E aí Moisés ele desce, né, ele está segurando lá as tábuas, né, da lei, e ele fica tão irado que ele pega as tábuas e ele quebra, né, porque ele fica muito irado com o povo. Mas o interessante é que nem todo o povo se corrompeu. Sim. Teve uma tribo em específico que ficou firme no Senhor, que foi a tribo dos levitas, né? Os descendentes de Levi. E aí o que acontece, né? Esses levitas, eles ficam encarregados de
matar aqueles que haviam se corrompido. Mas Deus, por misericórdia, ele poupa a vida de Arão. Ele poupou a vida de Arão. Mas do resto, né, que se corrompeu, né, não foram poupados. Os levitas, eles foram autorizados a massacrar esses infiéis, né? E aí Deus, ele vai ordenar que Moisés ele venha subir na montanha novamente, e aí ele faz de novo, né, as tábuas da aliança, né, as tábuas da lei. Quer comentar mais alguma coisa, pastor? Não, pode ir. Pode ir, né? E aí ele desce dessa vez com a face dele transformada, né? Isso significa que Moisés, ele passa ali tanto tempo com Deus que o rosto de Moisés, ele começa a resplandecer. Ou seja, quanto mais a gente caminha com Deus, quanto mais a gente se aproxima, né? Quanto mais a gente passa o nosso tempo com Deus, a nossa face começa a resplandecer no sentido não de sair brilhando pela rua, mas no sentido da nossa vida, do nosso caráter, refletir a glória e a majestade de Deus. Então Moisés, ele desce com a face resplandecendo, tanto é que é necessário que a face dele fosse coberta com um véu, né? Para que as pessoas não olhassem aquele brilho ali diretamente no rosto de Moisés. E aí ele vai reunir o povo de novo e vai começar a repetir os mandamentos que ele recebeu de Deus no monte, né? E a partir daí, né, ele vai falar também sobre a guarda do sábado, a questão, né, de você guardar, dos israelitas guardarem o sábado, separarem um dia para poder estar buscando a face do Senhor. Ele também vai falar sobre a construção do tabernáculo, como o Senhor citou, e a partir daí Deus, ele começa a habitar no meio do povo, no tabernáculo, né, e começa a viajar com o seu povo. Então Deus, né, deixa, entre aspas, de habitar na montanha e passa a habitar no tabernáculo, no meio do seu povo. Aí também tem, a gente não colocou aqui, né? Mas aí também tem, fazendo parte da construção do tabernáculo, a construção da Arca da Aliança. É verdade. Eu quero também depois ter um tempo para falar sobre a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. A Arca tinha ali na tampa, né, no propiciatório, esculpido a imagem de 2 querubins. Dentro da arca, Deus mandou colocar 3 elementos que significava verdadeiramente a essência da presença de Deus. E nós vamos caminhar nessa direção. Ok? Eu não sei se a gente para por aqui hoje. Acho que dá para a gente falar sobre as subdivisões do livro e aí a gente encerra. Isso. Só para a gente, né, fechar os esboço. Que a gente não faz uma aula tão longa, né? Exatamente. A gente divide isso aqui. Então vamos lá. O livro do Êxodo, ele é subdividido. Nós vamos pegar aqui 11 subdivisões do livro do Êxodo. Eu vou comentar as 5 primeiras aqui, ó, ou as 6, e você fala as outras aí pra gente, tá bom. Ok? Então vamos lá. O livro do Êxodo, como nós já falamos, ele tem 40 capítulos. E do capítulo 1 até o capítulo 5, ele vai falar da aflição no Egito. Ele vai falar do momento em que o povo se torna escravo, o faraó ali, né, ele fica preocupado com o povo, como a gente já falou, e ele vai passar pelo encontro de Moisés com Deus e também com o faraó. A segunda parte desse livro é do capítulo 6 até o capítulo 9, aonde nós vamos ter aí as pragas do Egito. Nós vamos estar falando sobre as pragas, e também aí tem um pouquinho aí, né, do 1 ao 7 vai estar falando, do capítulo 9, do 1 ao 7, vai estar falando bem sobre o final aí dessa questão das pragas. Aí nós vamos para a terceira parte do livro, que é do 10 ao 13, que vai ser a última praga, que é a morte dos primogênitos e a instalação da Páscoa, ou a instauração da Páscoa, o Pessá,
Também vamos ter um tempo para falar sobre a Páscoa. A quarta parte do livro do 13 ao 17 vai estar falando sobre a travessia do Mar Vermelho, a água que saiu da rocha, o maná que caiu dos céus, e também uma parte muito interessante, muito importante, que isso depois vai lá na frente, no livro de Crônicas, a gente vai ver, que Deus dá uma ordem a Saul para, vamos dizer assim, exterminar os amalequitas. Nesse momento, dentro desse capítulo 17, vai se levantar um povo chamado Amaleque, que ele se opõe à passagem do povo pelo território deles. O povo de Israel não queria parar ali nesse território do rei Amaleque, mas eles precisavam passar. E ali o rei faz um bloqueio e arruma um problema com eles. O capítulo 18 ao 20 vai narrar ali a visita de Jetro a Moisés, o conselho que ele dá a Moisés, e vai narrar a questão das leis, dos 10 mandamentos, o decálogo. A sexta parte vai começar a falar sobre o Código da Aliança, que nós já comentamos um pouquinho, também é onde nós vamos ter um bom tempo depois para estudar sobre isso. E aí em diante o Alan é doutor nisso aí, vai falar pra gente. Eu estou aprendendo, né? Então a sétima parte do livro, né, do Êxodo, que vai do capítulo 25 ao capítulo 27, ele vai dar as instruções de Deus sobre o tabernáculo e também a decoração. A construção e a decoração. A construção do tabernáculo e a decoração. Não podia ser de qualquer jeito. Não. Tinha toda, né, uma metodologia especificada por Deus para poder montar o tabernáculo. O tabernáculo é uma coisa que eu sou apaixonado por estudar o tabernáculo. Cada utensílio, as cortinas, tudo. Eu creio que nós vamos parar, de repente, umas 2 aulas no tabernáculo. Que bênção, né? Nós vamos aí jogar as imagens do tabernáculo, a construção. Eu tenho um mapa, né, de construção do tabernáculo muito interessante, que dá para a gente ir colocando as imagens, vendo ele formar uma animação. É muito, muito interessante isso, que vou querer trabalhar isso com vocês. A parte 8 do Êxodo, que vai do capítulo 27 ao 30, aí Deus ele já começa a dar as instruções, né, sobre os primeiros sacerdotes. O tabernáculo está pronto, agora tem que adorar a Deus. O local de adoração já está tudo certo. Agora a gente vai colocar os ministros, né, que seriam quem? Os sacerdotes, né? Que geralmente eram da tribo de Levi. Tinham que ser da tribo de Levi e da família de Arão. Não podia ser qualquer um, não. Tinha que ser da tribo de Levi, né, e da família de Arão. Do capítulo 30 ao 34 vai ter o censo, o óleo da unção, vai aparecer a questão também do bezerro de ouro, as tábuas de pedra, né, os tablets de pedra, e também vai mostrar Moisés radiante, né? Moisés com o rosto resplandecendo assim que ele desce do monte, como a gente falou, né, agora há pouco. A parte 10, né, que vai do Êxodo 35 ao 38, vai mostrar os israelitas recebendo presente e construindo e decorando o tabernáculo. Então vai mostrar os israelitas fazendo isso. E para a gente finalizar, né, do Êxodo 38 ao 40, o tabernáculo ele já está pronto, ou seja, os sacerdotes já foram constituídos, a arca está pronta, o tabernáculo está, né, construído, então já está tudo pronto para poder receber Deus e começar a questão da adoração. Amém. Ok? Então, vamos dividir essa introdução do livro do Êxodo em 2 aulas. Para não ficar cansativo, entendeu? Nós vamos terminar aqui hoje, então, e na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre o livro do Êxodo. Ok, queridos? Creio que você deve ter sido ministrado pela presença do Senhor nessa manhã, aprendendo da palavra do Senhor. É importante aprender a palavra do Senhor. Também quero te pedir, leia o livro do Êxodo, esteja aí, principalmente a primeira parte aí até o capítulo 20. Estude isso aí, vai ser importante para que você venha entender melhor
você precisa entender o Êxodo. Se você não compreender o Êxodo, se você não estudar o Êxodo, vai ser muito difícil você compreender as tribos, a instalação da monarquia, né? O período ali que sai dos juízes e entra na monarquia, Saul sendo o primeiro rei. Então é muito importante você conhecer, ler o texto do Êxodo. Ok? Vamos orar terminando essa aula de hoje. E eu quero aproveitar esse momento aqui de oração e estar pedindo a você que esteja orando por mim, pela minha família, que na terça-feira Mariana vai estar sendo internada lá no Rio, no Hospital Rio Dor, que vai passar por uma cirurgia no coração. Ela tem marca-passo, né? Então vai ser tirado o marca-passo que ela colocou com 3 anos e meio, que ainda é de criança, e vai mudar o lugar, porque a bateria já está no finalzinho aí, então vai receber incisões, né? Vai cortar num lugar, cortar no outro, trocar os eletrodos, trocar o marca-passo, deve ficar aí em torno de 5 a 7 dias internada, que os médicos falaram com a gente, e a gente vai estar lá no Rio, eu e a Cris, com Mariana. Então eu quero pedir a sua oração aí. Na terça-feira, Mariana está internada, ok? Vamos orar antes de encerrar essa aula. Paizinho, nós louvamos a Ti, agradecemos por esse tempo, pelo privilégio, pela oportunidade, Deus, de estarmos aprendendo da Tua Palavra, de estarmos ensinando a Tua Palavra. Senhor, fica conosco, guia, Senhor, o nosso caminho. Pai, quero colocar a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos e irmãs nas Tuas mãos. Que Tu venha, Senhor, estar abrindo o coração e a mente para receber a porção da Tua Palavra, Pai. Que nós venhamos ser, Senhor, a cada dia abençoados mais e mais com a revelação da Tua Palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos a Ti. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai, já sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém.